Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro especial. O mundo está cheio de coisas ruins, mas quando você chega aqui, o seu coração se enche da palavra de Deus e isso nos dá esperança, não é isso, Juliana? Sim. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia para você aí de casa, que seu dia seja abençoado e ao ouvir a palavra de Deus, você venha pôr em prática para a sua vida ser exatamente como Jesus fez aqui na terra. Bom dia, escola. Bom dia. Vamos orar ao nosso Deus, chamar Ele para pertinho da gente. Santo, santo és, ó Pai, santo. Obrigada, Senhor, pelo cuidado infindo que o Senhor tem por cada um dos teus filhos, ó Pai. Porque mesmo sem merecermos, Senhor, o Senhor faz o máximo por cada um, ó Pai. O Senhor dá o teu amor, dá a tua graça, Senhor, e nos perdoa, apesar de pecarmos contra ti, Senhor Deus. Ó Pai amado, eu te peço, vem ficar e vem guiar nossas vidas, ó Pai, e o restante da nossa vida para que seja em teu caminho, pregando a tua palavra para que outras pessoas também venham conhecer, ó Pai. Senhor Deus, também te peço, fica conosco no restante desse culto, Senhor, para que cada palavra venha ser entesourada em nossos corações, para que venhamos pôr em prática, ó Pai, em nossa vida, cada palavra, cada disciplina, cada coisa que o Senhor mandou que venhamos fazer para seguirmos retamente, Senhor, de acordo com o teu caráter, ó Pai. Também te peço pelo hino que vamos entoar ao Senhor agora, ó Pai, pela palavra que vai ser dita, mas também te peço pela família de cada um, ó Pai, que o Senhor visite esses lares que estão nos assistindo, Senhor, venha fazer uma reforma em cada família e para que elas vejam, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode mudar as vidas, Senhor. Também te peço, ó Pai, que o Senhor toque no coração de cada um dessas pessoas para que elas venham passar a mensagem avante, venham passar esse vídeo para que outras pessoas também venham conhecer a Tua palavra, Pai, outras pessoas também venham aprender de Ti, ó Deus. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Como é bom estar pronta, né, Juliana? Sim. Estar pronto. E a palavra de Deus faz isso conosco. Por isso nós vamos cantar agora o hino de número 306, Eis-nos prontos.
é sempre bom estar pronto, porque quando alguém vir falar com você que seu Deus não existe, você tem a palavra em sua mente, você tem a palavra entesourada em seu coração e pode provar que o seu Criador, o seu Pai Celeste, sim existe, não só existe, mas também cuida dos seus filhos. Sim, e professora, o que vamos fazer agora? Agora nós vamos entesourar mais um pedacinho da palavra de Deus no nosso coração, né? Sim. Esse verso é muito importante, tá onde, Juju? Tá lá em 2 Coríntios 13, 5. Então, vamos todos juntos? Sim. No 3? 1, 2, 3. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Amém. Amém. Que possamos guardar a palavra de Deus no coração. E agora você vai ter um momento especial de recapitular conosco esse ano bíblico tão especial de hoje, não é, Juju? Sim. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima. Até a próxima. Louvado seja Deus por mais um hino, louvado seja o Senhor, porque dia a dia Ele nos permite estudar Sua palavra, gravarmos o ano bíblico também, permite a você, amigo, assistir, acompanhar, ler também, acompanhar conosco. Louvado seja o Senhor, porque essas oportunidades de crescimento espiritual Ele sempre nos dá, que Ele possa abrir nossa mente para que nós possamos compreender cada dia mais as Suas preciosas verdades. E a nossa leitura desta manhã foi direcionada para o livro de Jeremias, capítulo 51, capítulo 52, encerrando o livro de Jeremias, e João, capítulo 6, do verso 22 até terminar o capítulo 6, o restante dos versos, até o 71. E nós estivemos lendo, então, em Jeremias alguns acontecimentos a respeito de Babilônia, e no livro de João é o que nós iremos associar com o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 41, que fala da crise na Galileia. E antes de nós entrarmos no Desejado, então, de Todas as Nações, vamos para o livro de Jeremias, capítulo 51 e o capítulo 52, que vem falando um pouco do triste fim que Babilônia iria encontrar, e no capítulo 52, o triste fim que Judá ele acabou encontrando pelas mãos de Babilônia. E quando o povo de Babilônia, quando aquela nação caldeia ali, ele vem para se apossar, e aqui já no capítulo 51 é Jeremias, ele meio que dando uma profecia, já como se Babilônia já tivesse se apossado, e ele dá detalhes a respeito da queda de Babilônia. E todos esses detalhes que nós estamos estudando, parece que a história ela se alonga e que são em momentos diferentes. Mas tudo isso que nós estamos comentando agora é para suprir a necessidade que nós não lemos ao decorrer de quando essa história foi abordada. Essa história já foi abordada por nós aqui. No livro Profetas e Reis, nós estudamos todo esse contexto. Mas agora nós estamos completando a lacuna dos livros que faltavam do Antigo Testamento. E a história que nós estamos então voltando e estudando é a queda de Judá. Israel já havia caído e agora Judá vem cair também nas mãos de Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. Nós voltamos lá para o tempo
próximo a Daniel, o profeta Daniel. Esse é o tempo que nós estamos estudando. Daniel, ele vem fazendo parte do cativeiro ali babilônico, ele é levado através dela. E quando eles levam o povo para lá, Deus ele não deixa os seus exilados ali sem esperança. Ele mantém a esperança no coração deles para que todos entendessem que aquilo, Deus ele estava usando Babilônia como um meio de punir o povo, para que eles aprendessem, para que eles entendessem, mas que Babilônia ela cairia também. E que o povo de Israel, se ele fosse fiel e quisesse se arrepender, eles seriam novamente uma nação e Deus conduziria novamente os seus passos. E essa mensagem de conforto a gente vê no verso 5 do capítulo 51. Porque Israel e Judá não enviovaram do seu Deus, o Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. E por mais que eles estivessem então exilados, cativos, aí Deus ele manda essa mensagem por meio de Jeremias: olha, o esposo de vocês não morreu, vocês não estão viúvos, eu desposei vocês e eu ainda continuo vivo e continuo mantendo vocês, vocês não são viúvos, eu sou o marido de vocês, eu cuido de vocês. E essa era a mensagem principal ali para o povo. E olha só o interessante que diz no verso 7. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Babilônia foi ali um instrumento que Deus utilizou para disciplinar as outras nações. Algumas, além do povo de Judá, outras nações foram disciplinadas ali pela Babilônia através da mão de Deus. E Deus não queria apenas disciplinar as outras nações, mas queria também curar, sarar e salvar a própria Babilônia. É o que diz no verso 9. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. Olha só o propósito de Deus ao usar Babilônia para repreender outras nações, para repreender o seu povo de Judá e para levar o povo de Judá cativo para a terra caldeia. Era para que, ao fim de tudo, todos fossem conduzidos à salvação. Todos os caminhos de Deus, por mais que às vezes pareçam difíceis, tortuosos, o objetivo é somente um: salvação. Encontrar, levar salvação para todas as pessoas, seja por meio de dificuldades, de flagelos, de cativeiros, como aqui no povo de Judá, e dificuldades também em nossa vida. Ontem nós lemos, no livro Desejado de Todas as Nações, falando aqui, lembrei dessa parte que diz no capítulo 40, na página 380, no final da página diz assim: acham-se em meio às turbadas águas, tinham os pensamentos dos tempestuosos e desarrazoados. O Senhor lhes deu alguma coisa a mais para lhes afligir a alma e ocupar a mente. Deus assim faz muitas vezes, quando os homens criam preocupações e aflições para si mesmos. Os discípulos não tinham necessidade de criar perturbação, já se avizinhava o perigo. E nesse texto ele diz que os discípulos eles estavam sofrendo por algo imaginário. E já que eles estavam querendo sofrer, então Deus ia dar uma razão para eles sofrer. Para que eles pudessem cair em si, de que aquele sofrimento inicial não era real. E que eles não necessitavam sofrer antes do tempo. E Deus ele usa dessa maneira, mandando às vezes algumas dificuldades. E aí ele vem falando, vem narrando toda essa queda de Babilônia durante o capítulo 51. E eu achei interessante o que diz no verso 57 do capítulo 51, que diz assim: embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, os seus governadores e os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. E vem aqui Deus falando sobre a punição ali da Babilônia, dos seus comandantes, dos seus príncipes, de que Deus os faria descansar, mas os faria descansar de uma vez por todas. E aí nós entendemos, o que Deus quer dizer com essa linguagem, que seria a perdição, a morte eterna, a consumição, ser consumido ao final de tudo. E no capítulo 52 vem narrando ali parte da história, então, da queda direta de Judá, quando Babilônia vem, cerca ali no reinado de Zedequias, ele tenta fugir,
vão atrás dele, prendem ele, matam os filhos na frente dele, depois vazam-lhe os olhos e levam ele para a Babilônia, e lá ele fica o resto da sua vida no cárcere. Que triste fim deste homem que poderia ter sido um rei diferente, poderia ter tido uma história diferente, porém ele decidiu ir contra a vontade do Senhor e se rebelar contra a nação babilônica, que no caso aqui eles deveriam se submeter, já que ela estava sendo usada por Deus. Que nós também possamos prestar atenção nas repreensões que o Senhor nos faz, nas direções que o Senhor nos ordena, para que não caiamos no erro de estar lutando contra Deus e também encontrar um fim miserável, como encontrou Zedequias e muitas outras nações, e até inclusive o povo de Judá, por não obedecer ao Senhor. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, o caminho da queda sempre começa quando a gente deixa de confiar que Deus tem razão, que Deus tem certeza, e aí a gente passa a confiar em nós mesmos. Quantas vezes o Senhor advertiu ali o povo de Israel, quantas vezes o Senhor falou que seriam levados cativos, mas eles tinham uma certeza, um modo de pensar, e eles não aceitavam o que Deus dizia. E ontem nós estudamos aqui, e agora eu convido você a ir para João, no capítulo 6. No estudo de ontem, o Senhor nos revelou coisas maravilhosas. E nós vimos ali que o povo, eles estavam totalmente certos e convictos de que Jesus deveria ser levado a rei, de que Jesus era modesto demais, por isso que ele não estava aceitando ser rei. Mas se eles insistissem mais, quem sabe? E aí eles saem da presença de Jesus insatisfeitos, murmurando, como bem apresentou o David aqui e o Júnior. E eu achei interessante. E eu até comentei como que Deus faz as coisas interessantes. Porque eles queriam dar uma coroa de rei para Jesus. Essa era a certeza que eles tinham no coração. Mas qual era a coroa que estava reservada para o Messias? Era a cruz. De espinhos. Eles queriam mesmo elevar Cristo ao trono de rei. Colocar ele como majestade. Mas ele seria elevado ao quê? A cruz. Que contraste entre a certeza humana, a opinião humana, quando nós estamos certos de algo, mas a maneira que Deus vê destoa bastante. E o Senhor Jesus estava ali lutando com aquela multidão para que os olhos deles fossem abertos para uma realidade maior do que simplesmente glórias e benefícios mundanos, terrestres. Amém. Então, pode falar. E é justamente isso, quando nós passamos a ter uma visão errada, uma visão contrária de Deus, ali é o nosso caminho do fracasso. Deus sempre tem a visão certa. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos que entender da maneira que Deus entende. Orar a Deus para que Ele nos faça entender da maneira que Ele entende, não da maneira que a gente quer ou que a gente acha mais fácil. Não? Sim. E agora a gente prossegue numa parte interessante, que é continuando o de ontem. Aqui no capítulo 41 do Desejado, diz que estava em crise ali a Galileia. Ontem, você lembra, Jesus tinha ficado, os discípulos tinham ido na frente no barco, Jesus tinha ficado para despedir a multidão e não tinha mais barco naquele lugar, e Cristo ficou ali sozinho. E nós vemos aqui que o povo depois voltam a Betsaida à procura de Jesus. Isso é o que diz no verso 22, o início da nossa leitura, no capítulo 6 de João, diz verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Então, eles perceberam, lembrando da história de ontem, e se a gente pode pegar todo esse conteúdo e ler, se você ler atentamente, você vê que esse dia ele foi um dia memorável, onde Jesus ele multiplica os pães, onde ele despede os discípulos, caminha sobre a água, e ele já veio parar naquele lugar ali, já depois de um momento, de um milagre também interessante. Então foi um dia marcante, memorável. E aí quando Jesus ele fica para trás, os discípulos vão, que
que é quando o momento que Jesus vai sobre eles andando sobre a água. E o Jesus ele ficou para despedir a multidão. E a multidão foi embora. E no outro dia a multidão voltou, pensando, Jesus não tinha para onde ir. Os discípulos já foram, não tinha barco no lago para ele atravessar o lago. Para onde ele ia? Ele ficou lá orando, deve estar lá até agora, nós vamos lá e a gente vê ele novamente. Chegaram lá, não estava mais lá. E eles ficaram se questionando, mas como que ele sumiu daqui se não tinha mais barco? E aí eles se dirigem para o outro lado, né? Daí eles vão para Cafarnaum, querendo encontrar Jesus. E isso é o que a gente, quando ele chega lá, a gente vê o seguinte relato, verso 24 do capítulo 6, né? Diz, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, como chegastes aqui? Aqui eles já tinham conversado com os discípulos e os discípulos já tinham narrado o milagre fantástico de Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos estavam todos eufóricos com esse milagre e quando vieram essas multidões, os discípulos começaram a disseminar esse milagre, o que eles presenciaram. Mas essas pessoas que ouviram agora, elas queriam ouvir da boca do próprio Mestre. Elas queriam que Jesus falasse, que Jesus contasse para eles ali que, foi assim, não tinha barco, mas eu saí caminhando sobre as águas e saí andando. E Jesus, ele entendeu que eles estavam questionando eles para saber mais do milagre e receber mais coisas. Há algum problema em receber mais coisas? Deus, ele pode nos conceder mais coisas? É errado nós pedirmos mais coisas a Deus? Então, olha o que Jesus respondeu para eles, para a gente tentar entender qual eram os motivos que eles tinham. Verso 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. E eles estavam procurando Jesus por isso, porque eles viam em Jesus alguém que poderia suprir toda a necessidade deles. Eles não tinham falta nenhuma se estivessem com Jesus. Então, eles aproveitavam somente dos benefícios temporais, os benefícios ali rápidos, né? Estavam com fome, Cristo multiplicava o pão. Isso. Tinha a mão aleijada, Cristo ia lá, né, Rebeca? Curava. Tinha qualquer doença, Jesus curava. Então, eles procuravam Cristo por interesse, porque ele tinha algo para oferecer. Mas o triste de procurar Jesus pela curiosidade e pelos interesses egoístas é que o curioso, ele não desfruta do poder de Deus. Amém. Os que iam só por curiosidade, eles não absorviam, essa é a palavra, não desfrutavam do que Cristo tinha para dar. Eles tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Meu Deus do céu, como que pode ser isso, né? E eu achei isso tão bonito, o fato de que Cristo poderia dar muito mais, muito mais. E aí o Senhor Jesus vai levando a mente daquele povo a pensar de que eles estavam diante daquele que era a vida e que era o pão, o sustento da vida. E que eles tinham a maior necessidade, né? Que a maior necessidade que eles tinham de encontrar em Jesus é o que a gente vê no verso 27. Você poderia ler para nós, amor? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E aí Jesus, ele mostra o real sentido da presença dele ali e qual era o milagre que eles tinham que ansiar, que eles tinham que querer receber isso na vida. Não era o alimento que perece, não era o pão e os peixes que eles receberam ali no mar, onde uma multidão foi alimentada. Não, o que eles tinham que se alimentar era do pão vivo, era do pão da vida, era de Cristo, a fonte da vida eterna para eles, o alimento que não perece, o alimento que sacia para a eternidade. E Cristo mostra para ele que a visão, o que estava errado neles era a visão. Eles tinham a visão material, quando eles precisavam ter uma visão espiritual. Não adiantava eles comer o pão um dia, no outro dia, se eles tivessem comido bastante, no outro dia podia ser que não sentia fome. Mas no dia posterior a fome ia vir. Igual da mulher do tanque, né?
de Samaria, Senhor Jesus ofereceu fala, uma né, da água diferente. que nunca teria sede. Cristo curava e ressuscitava? Sim. Mas era isso que Cristo queria dar somente? Não. Porque eles ressuscitavam, mas um dia eles iam morrer. Porque temos uma estrutura perecível. A fome era saciada um dia, no outro dia eu ia sentir fome. Mas Cristo queria mostrar que eles poderiam ter algo que era eterno, que não ia acabar. E eu achei lindo o que o livro trouxe aqui, porque Cristo estava direcionando o pensamento deles para um outro reino. O reino que duraria, o reino que é eterno, não somente o reino terrestre. Isso. E esse reino está no céu. Exato. E qual é o preço desse reino? Qual é o que nos custa esse reino? Porque essa foi a pergunta que eles fizeram para Jesus quando ele estava lá. Quando Jesus ele começou a falar do reino espiritual, aí eles entenderam, não, então vamos conversar do reino espiritual. E aí acontece a gente tentando entrar nos pensamentos de Deus, né? Um pensamento totalmente torto, às vezes acontece assim. No verso 28 diz assim, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? E quando Deus começa a falar do reino espiritual, ele, tudo bem, e o que faremos nós para entrar nesse reino? Qual é o preço? O que a gente precisa fazer para ter mais essas ricas bênçãos? E qual é o preço do céu? E essa parte é tão linda que vocês precisam participar com a gente. E qual é o preço do céu? Você tocou na parte linda, porque quando pensamos em preço do céu, a gente pensa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso e aquilo. Mas aqui, o livro trouxe uma frase tão simples, mas tão profunda. E eu pergunto para vocês, porque vocês leram junto comigo também, eu acredito que muitos de vocês leram. Qual é o preço do céu? O preço do céu é Jesus. E o caminho para o céu é qual? O caminho para o céu é a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salvação sem Cristo não existe, nunca existiu, nunca existirá. Sem mim não há redentor. Ele diz, eu sou o pão da vida e eu quero dar essa vida para vocês. Em João capítulo 5, no verso 40, Cristo diz assim, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Não há vida sem mim, não há céu sem Jesus, por melhor que sejamos. Por melhor que façamos as coisas. Sem Cristo não existe vida eterna. Isso. E aí Jesus ele começa a falar para eles de como ele foi enviado, de onde ele veio do céu, e eles começavam a se questionar. Não, mas esse Jesus a gente conhece a família dele, e muitos já indignados com Jesus ali começavam até a suspeitar da origem de Jesus, já que se tinha a visão de que Jesus ele não era filho legítimo de José, e que ele nascera da virgem, e eles começavam a desconfiar, nasceu da virgem, né? Tá certo, e começava a suspeitar, a querer maliciar a situação, colocando de maneira suspeitosa o nascimento de Jesus, que talvez ele tenha vindo de outro, enfim, e começavam a ridicularizar ali, né? A incredulidade é terrível, porque a gente pensa que, às vezes, para ser incrédulo, você tem que conjecturar coisas que parecem não ter razão. Mas Satanás, ele é esperto. Era estranha, vamos ser sinceros. Era estranha ou não era a maneira que Jesus nasceu? Foi estranho. Não é comum ver uma virgem ter um filho sem nunca ter tido nenhuma relação. Então, eles olhavam, esse aí, carpinteirozinho, trabalhava. Tudo eles iam querendo, como você bem falou, maliciar, distorcer. Mas Jesus, ele não ligava para isso. Isso, e aí eles começam a usar de artimanhas para colher mais de Jesus, para que Jesus ele se manifestasse de maneira até mais intensa ali, e isso já revelava a incredulidade deles. Você poderia ler para nós o verso 30? Sim, João 6,30. Disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? E aí eles lançam isso, né? Qual sinal você faz para nos mostrar que tu és Deus mesmo?
que tu és divino, que tu és enviado dos céus. E ele vem no verso 37. Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão do céu. Aí Jesus, ele vem falando, né, a respeito dos milagres, né? Verso 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles se vangloriavam em dizer, Moisés sustentou o povo de Israel durante 40 anos ali no deserto. E o Senhor fez só uma multiplicação e alimentou uma multidão num dia apenas. E eles esperavam que o Messias ele viesse para manifestar maior poder que Moisés. Então eles esperavam, qual sinal você vai mostrar para nós creiamos que você é realmente o Messias? Uma multiplicação de peixes, o que é comparado com o maná que caiu 40 anos? Não entendiam, incrédulos, visão estreita, quando o verdadeiro maná, quando o sentido, né, o símbolo ali que o maná representava era Cristo, agora ele se achava ali com eles, o verdadeiro pão do céu se achava entre eles e eles se apegaram mais ao símbolo do que ao sentido. Rejeitaram a Cristo para se apegar ao maná que caiu há tanto tempo atrás. Que era o próprio Jesus que tinha acompanhado Moisés, chamado Moisés, e tinha sustentado o povo ali durante 40 anos. Isso. E Cristo, ele veio revelar quem era o Pai. Ele era a expressão do Pai de todas as formas. E eu achei muito importante, Cristo estava mostrando para eles que a eternidade poderia começar ali, naquele momento, agora. Nossa. E eu convido você a ler a página 388, aqui nessa edição, capa dura, vai ser no primeiro parágrafo, tem uma parte muito importante, onde começa a vida eterna, como começa a vida eterna. Diz assim, Cristo tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de nos podermos tornar um espírito com Ele. É em virtude dessa união que havemos de ressurgir do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Cristo queria ser um. Até mesmo se chegarmos a morrer, ele falava, ele iria ressuscitar. Então era a vida dele que se tornaria vida em nós também. Amém. E os que veem a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. E por meio do Espírito do Espírito Santo que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. A vida eterna começa ali. Mas Jesus falou de algo importante, que ele disse que eles precisavam comer a carne dele e o sangue. Como era isso? E eles ficaram, de certa forma, indignados ali, porque acontece sempre assim. Quando a pessoa ela não quer entender algo, ela inventa desculpas, entende de maneira distorcida. Eles compreendiam no fundo o que Jesus estava querendo dizer, mas porque eles fecharam o coração para não compreender, como que eles entenderam as palavras de Jesus? De maneira literal. Mas eles tinham sacado o que Jesus queria dizer, mas eles já o tinham rejeitado em seu coração. E aí eles literalizaram as palavras de Jesus. Nós vamos comer tua carne, beber teu sangue? Como é isto? Nércios em entender, tardios em entender. E aí Jesus ele continua falando, deixando de maneira ainda muito mais clara aquilo que ele falou de maneira meio não duvidosa, mas de maneira mais envolvida em símbolos ali, e eles já interpretaram de maneira literal. Aí ele deu motivo para eles interpretarem de maneira literal, porque ele fala agora de maneira clara que necessitava sim beber o sangue dele, comer a carne dele, para que já houvesse essa distinção, né? E aí acontece, essas pessoas que ouviram, que seguiram a Jesus, eles dizem o que está no verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. E aí Jesus ele causa separação entre as pessoas que o seguiram. E agora no verso 66,
em diante diz o que nós iremos conduzir então para o final do nosso estudo e da lição que nós temos que tirar daqui. Verso 66 do capítulo 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí Jesus, diante disso, ele vê aquela multidão se afastando e aí ele prova um pouquinho mais a fé dos discípulos para fortalecê-los. E vocês, assim como esta grande multidão, vocês vão me abandonar também? E tudo era favorável. Mas eles estavam começando a entender que sem Cristo eles não eram ninguém. E aí Pedro, ele vem e diz algo que não somente refletia a fé dele, mas a fé de todos os outros 11. Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras. Aonde encontraremos a alegria? Aonde encontraremos a paz que nós temos contigo? Não há nenhum outro lugar. O Senhor é o Cristo de Deus. O Senhor verdadeiramente é o Messias e em Ti queremos confiar e esperar. Que essa possa ser as nossas palavras dia a dia para Cristo. Por mais que as coisas elas se pareçam mostrar diferentes, por mais que muitas pessoas desistam do caminho porque acham que não está certo essa visão, não, assim é difícil demais viver dessa maneira. Que nós prossigamos com Cristo, reconhecendo que para onde iremos? O que faremos da vida se não for com Cristo? O que será de nós se não estivermos ao lado de Jesus? Que Deus, Ele nos conforte e que nós não possamos de maneira alguma ser pessoas movidas pelas circunstâncias. Na página 392, leu um parágrafo para nós encerrarmos. No penúltimo parágrafo diz assim: o louvor e a lisonja lhe seria agradável ao ouvido, a verdade, porém, é mal recebida, não o pode ouvir. Quando as turvas seguem e as multidões são alimentadas e se ouvem gritos de triunfo, sua voz elevava-se em louvor. Mas quando o Espírito de Deus lhes revela o pecado e os convida a deixá-lo, volvem as costas à verdade e não mais andam com Jesus. Jesus ele faz dessa maneira. Por mais que Ele queira nos revelar milagres e demonstrar que Ele é grande e poderoso para solucionar muitos problemas de nossa vida, o maior problema que Ele quer solucionar em nós é o problema do pecado. E isso Ele vai solucionar com o Espírito Santo, gravando em nosso coração a nossa inferioridade, a nossa necessidade dEle, qual é o nosso pecado. E muitos nesse momento não querem ser censurados. E aí volvem às costas de Jesus e vão andar sozinhos. Que nós não possamos ser esses, que ao reconhecermos os nossos pecados, abandonemos Jesus para seguir os nossos próprios caminhos, mas que assim como Pedro, possamos exclamar dia a dia: para onde iremos? Só Tu tens as palavras da vida. Amém? Que o Senhor nos ajude a termos a visão correta, a termos a visão espiritual, a buscarmos o alimento espiritual que permanece para a vida eterna e não nos atermos às coisas circunstanciais desta vida. E que por mais que o mundo inteiro te negue, nós possamos estar firmes confiando em Ti, confiando que o Senhor nos conduz para o melhor. O Senhor é a vida eterna e que nós possamos crer nisso dia a dia. Alimenta-nos do pão da vida neste dia, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.